Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu finalmente trouxe as minhas leituras do mês de dezembro. Gente, foi meio que difícil trazer esse vídeo pra vocês, porque assim, eu queria trazer certinho, eu queria trazer todas as minhas leituras. Então eu tava lendo um livro ainda e eu achava que eu ia conseguir terminar a tempo. Eu coloquei um prazo até dia 29 e hoje é 28 e eu ainda, tipo assim, tô na página 130. Então não vai ter como, né? E aí eu pensei, beleza, leitura tem que ser pra aproveitar mesmo, não pra ler correndo. Então eu trouxe aqui todos os livros que eu li e aquele livro, podem ter certeza, ele vai ser minha primeira leitura do mês de janeiro, porque eu vou terminar ele e provavelmente vou acabar só no mês de janeiro. Mas é isso, gente. Eu tô muito feliz porque além de trazer esse vídeo pra vocês, hoje eu também vou gravar o vídeo dos meus lidos de 2025. Gente, é muita coisa mesmo. Eu quero só ver no que vai dar, porque, meu Deus, é muita coisa. São 50 lidos, gente. Mas enfim, bora lá falar sobre as leituras do mês de dezembro. E é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora começar. Bom, gente, no mês de dezembro eu li só 5 livros. Eu achei que eu ia ler mais, porém eu não li muito. É porque fim de ano é meio bagunçado também, né? Tipo, é meio loucura, então... Digamos que eu quero fazer outras coisas que não tem nada a ver com a leitura, então a leitura acabou ficando meio de lado esse mês. Mas enfim, né, gente? O canal também dá muito trabalho e o Bookstagram também, né? Como eu tenho cuidado dos dois sozinha, é bem difícil. Mas enfim, vamos começar pela minha primeira leitura. Um livro que vocês provavelmente já se acostumaram, se vocês aqui do canal, vocês já se acostumaram a ver Percy Jackson aqui. Gente, eu li esse livro aqui, eu comecei ele no mês de novembro, eu tava lendo, tipo, no último dia de novembro, e aí eu terminei ele na madrugada de dezembro, né? Era dia 1 de dezembro quando eu terminei. E aí eu fui dormir e tal, e aí quando eu acordei, eu li esse livro e terminei ele no mesmo dia. Eu terminei ele dia 1. Eu praticamente terminei 2 livros em um dia só, gente. Nossa, sei que foi uma loucura. Eu fiz uma baita maratona Percy Jackson, porque eu tava louca pra ver se o casal ia ficar junto logo, como que eles iam ficar junto. Eu fiquei muito ansiosa. E é isso, gente, eu fui ler. Porque quando eu leio o Percy Jackson, não é pra ver a fantasia, não é pra ficar vendo os deuses. Não, gente, é pra ver Annabeth e Percy Jackson. É isso, né? Mas enfim. Bom, gente, esse aqui é o 4º livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. É o livro A Batalha do Labirinto, a Maldição do Titã é o 3º. Eu tô pensando nele, não sei porque é o livro que eu mais gosto, mas enfim. Esse aqui, gente, é a Batalha do Labirinto. Nossa, esse livro acontece tanta coisa. Basicamente, eles têm que ficar nesse labirinto o livro inteiro e eles, tipo, vão, voltam. Mas não é chato, gente. É muito legal. Eu gostei bastante desse livro. Porque, tipo, ele é o 3º livro que eu mais gosto. Ele meio que trouxe de volta pra mim as coisas que eu mais gostava em Percy Jackson, que era o que? Por exemplo, o trio original mais o Tyson. Pra quem nunca leu Percy Jackson, provavelmente vai ficar bem confuso. Vou fazer um resumo pra vocês aqui, mas eu fiz um vídeo falando de todos os livros de Percy Jackson com detalhes. Eu li e falei sem spoiler lá no meu vídeo pra vocês, porque eu fiz um vlog de leitura do primeiro livro, me arrependi, não gravei dos outros, porém eu fiz esse vídeo só pra, tipo, fechar essa parte de Percy Jackson pra falar o que eu achei dos livros. Então é isso, gente. Então vamos lá. O Percy, ele é filho de um deus e de uma humana. Ele é um semideus. O que acontece? Semideuses, eles correm muito perigo porque muitos monstros ficam atrás deles, tipo Minotauro, Fúrias. Quem conhece de mitologia grega vai saber o que eu tô falando. Então, ele é perseguido por esses monstros o tempo todo e chega um momento que não tem mais como a mãe dele esconder pra ele que ele é filho de um deus, e aí ela acaba contando. O Percy, ele acaba em perigo, a mãe dele também. Então, o Grover, que é o sátiro, o melhor amigo do Percy, ele ficou ao lado do Percy todo o tempo que ele teve na escola, porque a cada ano ele troca de escola, porque os monstros influenciam isso, eles meio que vão atrás do Percy e alguma coisa acontece e, tipo, obviamente os humanos não veem monstros, né? E aí quem leva a culpa é o Percy. Então todo ano ele troca de escola. E nessa última escola, que é a escola do primeiro livro, aparece o Grover, o sátiro, e vai ajudar o Percy. Então ele cuida do Percy, o Percy não sabe que ele é um sátiro, até que ele descobre e até que o Grover conta, e eles têm que ir pro acampamento Mil Sangue, que é o acampamento onde ficam todos os filhos de deuses. Então eles voltam pra casa quando acaba lá o período, acho que é verão, né, que geralmente o pessoal americano vai pra acampamento, assim.
E aí, depois desse período, eles voltam de novo pro acampamento. Então, eles ficam fazendo isso todo ano. E aí, nesse livro aqui, a gente já tava na quarta vez que o Percy fazia isso, né? O quarto livro. A cada livro ele tem que lidar com uma jornada. E essa jornada aqui é no labirinto do Dédalo. Não sei se vocês conhecem. Mas, enfim, gente. É basicamente isso. Pra quem não entende a história, vai ficar meio confuso mesmo. Mas pra quem gosta do livro, pra quem entende da história, esse livro aqui foi 4 estrelas. Eu gostei muito dele. Muito mesmo, ele é o terceiro livro que eu mais gosto, e por mais que eles passem o livro inteiro no labirinto, é muito legal, principalmente porque a gente tem o Percy, a Annabeth, o Grover e o Tyson juntos. Então, assim, é muito legal, gente. Sem contar que aqui acontece uma coisa que, olha, vou nem dar spoiler, tá? Vou nem dar spoiler. Mas é uma coisa muito satisfatória de se ver. Enfim, vamos pro próximo. O próximo livro é Percy Jackson, o Último Olimpiano. Esse aqui é o último livro da série de livros Percy Jackson, os Olimpianos. Esse livro aqui, gente, ele é muito bom. É o segundo livro que eu mais gosto, só pede por primeiro, porque o primeiro é o clássico. Mas esse livro aqui é muito bom. Gente, esse livro aqui, ele é meio cansativo que nem esse, mas eu, Tayla, não me incomodei, ó. Aqui eles passam o livro inteiro nesse labirinto do Dédalo, praticamente o livro inteiro, mas acontecem outras coisas. E aqui eles passam o livro inteiro na batalha final. Todos os livros têm uma jornada, porém eles levam a um acontecimento só, uma profecia. Então nesse livro aqui a gente descobre quem é o tal herói da profecia, enfim. A gente descobre tudo sobre a profecia, descobre sobre o final, quem vai ganhar, se é o Percy ou o Titã Cronos, que é o Titã que tá tentando derrubar os deuses, né, os olimpianos. E é isso, gente, basicamente é isso. Esse livro aqui, eu achei ele um pouquinho mais cansativo que o do Labirinto, assim, um pouquinho, uma coisa bem pouca. Não me incomodou, é só, tipo, um incomodozinho, assim, tipo, meio que uma hora você cansa, né, de ler, tipo, muita luta, enfim, essas coisas. Ainda mais nesses universos de fantasia que você não entende um tostão do que tá acontecendo. Eu mesmo sou muito leiga pra fantasia, gente, eu não entendo muitas coisas. Então esse livro aqui, ele foi bem confuso em algumas partes, assim como no Labirinto. Mas eu gostei muito dele, foi 4,5 e é isso, gente. Bom, gente, agora vamos para o próximo livro, Como Sobreviver a um Filme de Terror. Gente, esse livro aqui, nossa, eu tava achando que ele ia ser muito bom. Nossa, tava dando tudo pra esse livro aqui. Mas enfim, vou ler a sinopse pra vocês vão ver como o livro parece ser bom. Fã de filmes de terror, Charlie decidiu manter-se discreta no colégio interno para meninas onde foi matriculada. Isto é, até começarem a ocorrer misteriosas entre as alunas de sua turma. De táticas sofisticadas de intimidação a cabeças decepadas, Charlie se vê no centro de uma trama de terror semelhante a dos filmes que ela tanto gosta de assistir. Assombrada pelas meninas Moore e com todos no colégio suspeitando dela, Charlie decide fazer algo a respeito. Ela e sua melhor e única amiga, Olive, irão solucionar os assassinos e descobrir quem está acima nas alunas do último ano do ensino médio. Então, basicamente, elas estão nesse internato, no meio do nada, no meio de uma ilha. Já é palco para filme de terror. Aí, beleza, o que acontece? Do nada, umas meninas da escola começam a ser assassinas, né? Não vou falar o resto, senão o YouTube corta, mas enfim. E isso começa a acontecer com as meninas, e justamente essas meninas, elas começam a aparecer, assombrando a Charlie. Então a Charlie meio que fica louca, assim, porque ela vê um monte de gente morta, né, atrás dela. E aí ela começa a ficar desesperada, e aí ela fala, não, eu tenho que achar a pessoa que tá fazendo isso, porque mais meninas também estão, né, Então, assim, é difícil e todo mundo no colégio tá suspeitando dela, porque justamente ela e a melhor amiga dela que sempre acham os corpos quando, tipo, acontece, entendeu? Ninguém mais encontra, só elas, todos. Então, assim, começa a ficar suspeito e aí ela começa a ficar meio doida também com os fantasmas. Mas, enfim, sei que ela vai atrás, ela busca e ela acha quem fez isso, gente. Só que é muito mal escrito. Eu não gostei da forma que a autora escreveu isso. Gente, ó, eu tive a impressão que a autora mal explica as coisas, sabe? Tipo, por que ela vê fantasma? Por que ninguém mais vê? Não sei, não faz sentido. Tipo, não é só isso. Tem outras coisas que a autora também deixou de explicar melhor. Então, assim, sabe? A única coisa que vale a pena nesse livro, se vocês querem saber, pelo menos pra mim, né, gente? Cada um. Mas o que eu gostei desse livro foi a personalidade da protagonista e das outras personagens. A personalidade delas é muito legal. Foi só isso que valeu também. Porque de resto eu não gostei desse livro, achei mal escrito. Desculpa quem gosta, mas é isso. Essa foi a minha opinião, nota 2 estrelas. Bom, gente, minha próxima leitura, esse queridinho que tá na minha cabeça até hoje, eu terminei faz dias,
E tá aqui ainda, tá no meu coração também, dá vontade de reler toda hora quando eu lembro da história. Esse livro é muito bom. Gente, Byzantine 13. Se vocês ainda têm dúvidas, se vocês querem ler esse livro, leiam, é muito bom. Gente, esse livro aqui, ele é muito bem escrito. A leitura dele é muito fluida. Eu vi gente falando que não gostou da escrita dessa autora, sendo que, tipo assim, eu acho que é o livro que eu mais gostei, assim, é com a escrita mais fluida, sabe? Esse livro aqui tem quase 700 páginas e eu li com a maior tranquilidade do mundo, eu li calma, de boa. E não tive pressa, gente. Também não cansei em nenhum momento, mesmo que ele tenha 700 páginas. Então, assim, eu quero muito ler os próximos livros dessa autora e com certeza vou trazer vlog de leitura aqui pro canal. Mas, enfim, gente, vamos falar sobre esse querido. Vou ler a sinopse pra vocês. Johnny Cavanagh está no auge. É popular e um talento no rugby. Com uma carreira promissora nos esportes e uma disciplina impecável, nada no mundo é capaz de detê-lo. Gente, ele é jogador de rugby. Rugby é o esporte desse livro. Ele é um romance com esporte, né? Enfim, a vida nunca foi fácil para Shannon depois de sobreviver ao bullying e às agressões de todos os tipos. Ela chega no colégio novo rezando por um recomeço longe de seus demônios. No primeiro dia de aula, eles se conhecem de um jeito quase trágico. Johnny dá uma bolada na cabeça da Shannon, mas o que parecia revivar os piores traumas dela se torna uma luz no fim do túnel. A amizade que surge daí proporciona tudo com que Shannon sempre sonhou. Amigos, proteção e uma vida social de verdade. Então, assim, gente, a Shannon, ela mudou de escola por conta de coisas que ela passou nessas outras escolas. E ela, tipo, passou um bullying bem pesado mesmo. E aí ela chega nessa escola nova e ela conhece o Johnny, porque o Johnny, sem querer, joga uma bola na cabeça dela. E aí ela, né, acha que é de proposta, e ele fala que não, mas enfim. Sei que surge uma amizade daí, e demora, gente. Eu sei que é, tipo, só 2 meses deles, tipo, se olhando um pro outro. Então, assim, aqui a gente vai acompanhar um baita desenvolvimento. Gente, eu acho que isso aqui... Esse livro aqui, pra mim, ele foi um verdadeiro romance da vida real. Porque óbvio que acontecem coisas que não aconteceriam na vida real. Mas, tipo, é um livro muito bom, gente. De todos os livros de romance que eu já li, é o livro mais realista que eu já li. Porque é realmente isso, sabe, que acontece. Assim, muitos romances demoram um tempo pra acontecer, finalmente. Assim, experiência própria mesmo. Eu e meu namorado, a gente demorou muito tempo pra ficar junto. Então, assim, quando eu li esse livro, eu pensei nisso, sabe? Pensei no quanto o desenvolvimento dessa autora foi ótimo, assim, foi perfeito. Porque não precisava correr. A gente tinha que acompanhar com calma a história do Johnny e da Shannon. Então, assim, gente, além de acompanhar o romance deles, a gente vai ver muito da vida deles. Quando a gente lê romances, a gente tá acostumado a ver um pouco da vida dos personagens, mas não tanto assim, porque são 400, 300 páginas e a gente precisa focar no romance, né? A gente precisa focar neles ficando juntos, porque só tem 300 páginas pra focar nisso. Então, assim, a gente vê muito superficialmente a vida dos personagens. E aqui não, aqui a gente realmente acompanha tudo. A gente acompanha o ponto de vista de cada um deles. Então, assim, é super detalhado. E vale muito a pena, gente, porque, nossa, tem umas partes que realmente são bem... É as partes dos gatilhos, assim, que é muito triste de acompanhar. E você meio que começa a pensar, né, que existem pessoas assim na vida real e que... a gente nem imagina. Então, assim, gente, é muito, sabe, é uma mistura de sentimentos esse livro. Eu sei que eu gostei muito dele, gente. Leiam esse livro se vocês não têm problema com esses gatilhos. Aqui a gente tem uma página falando só dos gatilhos. Então, se vocês têm alguma coisa com algum desses acontecimentos, algum trauma, não leiam, por favor, porque ele realmente pode despertar alguma coisa em vocês. Já despertem... Quem não tem trauma com essas coisas, imagine quem tem, né? Então é isso, gente. Byzantine 13 teve 4,5 comigo. Foi, com certeza, acho que a melhor leitura do mês, talvez. Esse livro, o último de Percy Jackson, foi a melhor leitura do mês. Mas enfim, gente, vamos para o próximo. Bom, gente, o próximo e último livro é Uma Canção de Natal, de Charles Dickens. Foi o primeiro livro de Natal que eu li. Foi o único livro de Natal que eu li esse ano. Gente, começando aqui falando pra vocês, a leitura desse livro foi muito complicada. Porque, assim, eu tava tentando me forçar a ler e terminar até o Natal. Então, assim, em vez de começar o livro antes do Natal, não. Eu tava lendo outro livro que eu tô lendo ainda, e aí chegou dia 24 e eu fiquei tipo, nossa, eu tinha que ler esse livro, né? Que é Natal, então eu tenho que ler ele. Porque eu queria, gente, que esse livro fosse minha última leitura do ano. Só que eu percebi que se o Natal já passa depois do dia 25, por que ia ser minha última leitura do ano?
Aí eu fui e corri pra ler, não adiantou nada, porque de qualquer jeito vai ser minha última leitura do ano. Mas enfim, gente, eu corri pra ler e eu consegui terminar antes do dia 25 acabar. Só que, gente, foi muito chato, assim, em algumas partes. Porque esse livro é um clássico, a gente precisa ler com calma, a gente precisa ler devagar. Porque tem muita coisa, assim, difícil, linguagem difícil, imaginar certas coisas é muito difícil. O que me ajudou nesse livro foi porque em algumas partes dele a gente tem ilustrações. Se não fosse por isso, eu ia estar perdida. Olha, gente, essa aqui é a minha favorita. Se não fosse por isso, a gente ia estar perdida, sabe? Então, assim, foi muito essencial, só que não tem tantas ilustrações, então eu tive que me virar sozinha na maior parte do tempo. Eu consegui ler mesmo com calma as últimas páginas do livro, acho que as últimas 30, 40 páginas, porque todo o começo, gente, eu li, mas eu não tava entendendo, sabe? Não foi uma experiência muito legal, e é uma tristeza, porque esse livro é muito bom, a história, gente, é muito boa mesmo, então, assim, eu fiquei muito triste de não ter conseguido ler ele direito, mas com certeza eu vou reler nos próximos anos. Eu acho que clássico também é uma questão de reler, ler com calma, porque a gente sempre perde alguma coisa. Então, assim, esse ano de 2025 eu comecei esse projeto de ler clássicos e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, com certeza esse livro aqui foi muito importante. Ele ganhou 3,5 comigo, infelizmente, mas porque eu contei a experiência. Se eu fosse contar a história, seria 5 estrelas, gente, porque a história é muito boa. Então vamos lá, gente, vou ler a sinopse pra vocês. Incapaz de compartilhar momentos de amizade e de compreender a magia do Natal, Ebenezer Scrooge só encontra refúgio na riqueza e na solidão, até que, no dia 24 de dezembro, recebe a visita do fantasma de Jacob Marley, seu ex-sócio falecido há 7 anos. É ele quem avisa Scrooge que mais 3 espíritos o visitarão para lhe dar a chance de mudar seu triste fim e ser poupado devagar a esmo depois de morto como Marley. Assim, o fantasma dos natais, passado, presente e futuro, levarão o protagonista a uma viagem no tempo, mostrando-lhe que a generosidade é sempre a melhor escolha. Então ele vê o fantasma do melhor amigo dele, né, que morreu há 7 anos, e aí com isso o fantasma do melhor amigo dele avisa que mais 3 fantasmas irão lá, 3 espíritos na verdade, né, do Natal, presente, passado e futuro. Então, pra fazer o Scrooge se desviar desse destino dele, porque como ele é muito rabugento, enfim, o Marley também era assim e não teve um final muito agradável, então ele vai lá pra avisar o melhor amigo. E esses 3 espíritos mostram um monte de coisa pro Scrooge, mostram o passado, os natais passados, os natais futuros e também mostram o momento presente. Então vocês vão ver ele indo para 3 partes diferentes do tempo e cada vez mais ele entende que o Natal é uma coisa importante e no final do livro ele muda totalmente, gente. Então assim, é muito bom esse livro, eu gostei muito da história, é uma pena que não funcionou pra mim na experiência. Bom, gente, é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais vai ser aqui no canal os meus lidos de 2025, todos os meus livros lidos de 2025. Então fiquem de olho e é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.